nos concentrando. Esta chamada está sendo gravada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, canto 8, verso de 13 e 14. Verso 13. A toda poderosa personalidade de Deus, Shri Krishna, tendo observado que um grande perigo estava ameaçando seus devotos imaculados, que eram almas completamente rendidas, tomou imediatamente de seu disco Sudarshana para protegê-los. Eu vou repetir o verso 13. A todo-poderosa personalidade de Deus, Shri Krishna, tendo observado que um grande perigo estava ameaçando seus devotos imaculados, que eram almas completamente rendidas, tomou imediatamente de seu disco Sudarsana para protegê-los. Verso 14. O Senhor do misticismo supremo, Shri Krishna, reside dentro do coração de todos como o Paramatma. Como tal, simplesmente para proteger a progenie da dinastia Kuru. Ele encobriu o embrião de Uttara para, através de sua energia pessoal. Repetindo o verso. O Senhor do misticismo supremo, Shri Krishna, reside dentro do coração de todos como Paramatma. Como tal, simplesmente para proteger a progenie da dinastia Kuru. Ele encobriu o embrião de Uttara através de sua energia pessoal. Então, gratidão pela oportunidade da leitura. Agora a Devi fará a contextualização. Hare Krishna. Eu vou entoar aqui o sânscrito dos versos. Verso 13. Om Vyasam Vikshatatesham Ananya Vishayatmanam Sudarshanena Svastrena Svanam Ruksham Yadhar Vibhu. Verso 14. Antastha Sarvabhutanam Atma Yogeshvaro Hari Svamaya Yavrinod Gurbham Vairatya Kurutantave. Então, agora eu vou fazer uma pequena contextualização desses dois versos do canto 1 do capítulo 8, Orações da Rainha Kunti e a Salvação de Parikshit. Perdão. Om Vagyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Shaksurun Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esta manifestação cósmica Jagat, assim chamada material, que é cheia de ignorância sobre a meta suprema da existência, o mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento. A tal mestre espiritual ofereço minhas respeitosas reverências. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Tem alguns detalhes importantes nesses dois versos para a gente entender. Então, toda a dinastia dos Kurus, elas estavam ameaçadas.
Então, na verdade, os Pandavas, que eram filhos do Pandu, e os Kurus, os inimigos, eram filhos de Dhritarashtra, eram primos, na verdade. Então, o bisavô, digamos, o avô era o Kuru, um grande imperador. Então, essa dinastia dos Kurus, na verdade, esse Ashvatthama, ele queria eliminar todos os machos, para que não houvesse nenhum representante que poderia continuar essa dinastia. Então, foi aqui no verso 14, diz que o Senhor do Misticismo Supremo, Shri Krishna, que reside dentro do coração de todos como Paramatma, a alma suprema dentro do coração de cada entidade viva, para proteger a progenie da dinastia Kuru, ele encobriu o embrião de Uttara através de sua energia pessoal. E aqui no verso 13 diz que ele tomou imediatamente o seu disco Sudarshan para protegê-los. Para quem conhece as imagens de Vishnu, que tem 4 braços, numa das mãos, tem 4 mãos, certo? Numa das mãos ele tem um disco, é um chakra. Chakra é uma roda, né? Como nós temos 7 chakras, que é um vórtice de energia, uma roda. Então, o chakra também é uma arma, é uma das armas de Vishnu, que ele corta, né? Ele destrói. Então, ele é muito interessante, porque no começo antes do começo dessa batalha, Krishna, ele prometeu que ele não pegaria nenhuma arma, o único que ele iria ficar neutro, ele só ia conduzir a carroça de Arjuna, né, e ele não ia pegar nenhuma arma, ele prometeu. Mas, ele sendo o Senhor Supremo, que está além das regras, das leis, ele, na verdade, a motivação maior dele é o amor de seus associados, de seus devotos, daqueles que são muito queridos para ele. Os Pandavas eram totalmente, assim, queridíssimos de Krishna. Eles eram os 5 irmãos, os Pandavas, eles eram devotos totalmente rendidos, a vida deles dependia só de Krishna, eles só pensavam em Krishna, assim, mesmo assumindo a sua posição de guerreiros, de pais, de maridos, de tudo, eles, na sua consciência, eles estavam totalmente dependentes de Krishna. Então, cachorrinho aqui, está ouvindo a classe. Então, Krishna, como sendo, assim, eles têm um nome em sânscrito, que Krishna, ele é chamado de Bhakta Vatsala. Bhakta é o Bhakta, né? Aquele que pratica Bhakti, aquele que ama o Senhor Supremo. E Vatsala é o servo Bhakta seria o servo dos Bhaktas. Então, um dos nomes de Krishna é Bhakta Vatsala, aquele que serve com amor. Os devotos, né? Eles servem Krishna e Krishna serve seus devotos. Tanto é assim a relação de amor tão íntima, tão pura, tão grande que existe entre aqueles que são muito próximos, né? E, então ele decidiu, por amor aos Pandavas, né? Ele decidiu quebrar aquele voto e ele pegou sua arma, porque o Tara, que era no ventre do Tara, estava a última chance de ter como se diz, um sucessor, né, dos Pandavas, que era o filhinho, era o menino que estava no ventre de Uttara. E se ele fosse exterminado, aí acabou, não tinha mais continuação para essa dinastia de seres tão nobres que iam governar o planeta, né? Assim, aquela situação aquela área, né, aquela região na época. Então, Krishna, ele decidiu quebrar as regras do jogo
e ele pegou a sua arma, Sudarshan, e decidiu ouvir as súplicas de Uttara, que estava suplicando com muito desespero para ser protegida. Uma coisa interessante é assim, o Brahmastra, que eram as armas à base de mantras, eram muito mais refinadas que as armas nucleares atuais, porque as armas nucleares atuais, se alguém jogar uma bomba atômica, uma bomba nuclear, ela vai destruir tudo, certo? Mas a bomba da Mastra, ela tinha o poder de ir exatamente no ponto desejado. Então, de certa forma, ela era pior, assim, mais destrutiva do que a bomba atômica, a bomba nuclear. Porque, por exemplo, Ashvatthama, ele queria, o alvo era o feto dentro do ventre de Uttara. Então, com sua intenção e o seu conhecimento dos mantras, ele ia dirigir o Brahmastra exatamente para o ventre de Uttara, não ia destruir mais nada em volta, mas ia penetrar dentro do corpo, dentro do feto, do ventre, e ia destruir aquele feto. Então, de certa forma, o Brahmastra é uma arma mais refinada e mais poderosa, mais potente, porque aquele que lança o Brahmastra, ele pode ir no alvo desejado, assim, e não destruir mais nada em volta. As armas atuais, que são feitas a partir de elementos mais densos, eles são mais grosseiros, porque eles destroem tudo, certo? O Brahmastra, você vê o poder dos mantras, o poder do som. A gente pode fazer um paralelo com o poder dos mantras. Os mantras, quando eles são entoados com uma intenção pura, uma intenção assim totalmente pura no sentido de toda a energia, toda a determinação, ela é dirigida ao mantra. O mantra ele pode destruir os tumores, as ervas daninhas que estão no coração, que estão na mente. Tal é o poder dos mantras. A língua do sânscrito, que é uma língua considerada espiritual, uma língua poderosíssima, que ela não é daqui, desses 5 elementos. O sânscrito ele é uma língua transcendental. E quando ela é entoada corretamente significa, com toda a consciência, a determinação, a intenção pura, o mantra ele pode ser poderoso. Então, não depende de qualificação, de anos de prática, de ser ocidental, indiano, homem, mulher, velho, jovem, não depende de nenhuma consideração externa. O mantra ele é muito poderoso, ele é eficaz quando ele é entoado com a intenção pura, totalmente concentrado. Por exemplo, no caso, né, quando nós temos um objetivo material, assim, pragmático, nós colocamos toda a nossa energia, toda a nossa concentração, certo? Você quer passar o vestibular, você quer ganhar um concurso de uma bolsa, um concurso numa função pública, você quer ganhar uma batalha, você quer ganhar um jogo de xadrez, você quer conquistar uma pessoa que você ama. Então, todas as motivações que são deste mundo, quando nós realmente queremos, nós colocamos toda a nossa atenção, nossa determinação, a intenção pura, certo? Mas essas regras também funcionam para o espiritual. Infelizmente, nós não temos a mesma determinação, o mesmo desejo sincero de alcançar a meta suprema, que está tão fora do nosso alcance, e nós estamos tão cobertas pela essa energia ilusória dessa simulação, que nós não temos esse desejo intenso de nos libertar. A gente entende que tem sofrimento aqui, mas a gente esquece, a gente não tem consciência da gravidade da situação e, sobretudo, da raridade que é ter uma forma humana, que é tão raro de obter, uma forma humana que pode se questionar sobre as questões fundamentais da existência, e ainda mais raro encontrar um caminho que pode te levar a essa meta.
e seres iluminados que podem te orientar e te ajudar a atravessar o oceano da ignorância e poder alcançar essa meta. Isso é raríssimo, é um tesouro muito, muito valioso, mas nós não temos consciência disso. Uma vez de vez em quando a gente apanha mais, né? Os astros estão mal posicionados e aí a gente levanta de manhã e se lembra que nós estamos num oceano cheio de crocodilos, cheio de perigos, né? E que nós temos a oportunidade de atravessar esse oceano para e entrar numa zona de segurança, que é a transcendência. Então, nós precisamos cultivar todo dia essa determinação, esse desejo de poder entoar os mantras, entoar o Mahamantra, fazer o sadhana com toda a nossa determinação, toda a energia concentrada no mantra, nos estudos, porque os estudos são mantras também, né? Os estudos, quando você estuda o conhecimento transcendental, são mantras também, porque com toda a concentração, você esse estudo ele vai ser como um remédio, ele é um remédio, ele vai te curar da ignorância, ele vai te curar da ilusão, e ele vai ser como ele vai te jogar, ele vai te dar a potência para você poder atravessar esse oceano, com a ajuda, claro, a mão do guia, que é a nossa mãe, né? A mãe, ela ajuda a criança a caminhar, a andar, e o mestre espiritual, aquela alma realizada, ela vai te dar a mão, e você tem que pegar a mão de uma alma realizada para poder atravessar, né? Ele vai te conduzir o barco, e você está dentro do barco. E então, com uma alma realizada, que é forte, poderosa, potente na sua realização e força espiritual, você pode confiar e pegar a mão desse ser, que ele sabe conduzir o barco. Mesmo se tiver tempestades, tsunamis, tudo, ele, como está totalmente refugiado no Senhor Supremo, então ele vai ser colocado ele vai ser potencializado para poder conduzir o barco adequadamente e trazer todos as pessoas que estão dentro do barco com segurança, seguros, atravessar esse oceano. Então, se nós queremos realmente atravessar o oceano desse ciclo de renascimentos e mortes, então nós temos que ter essa determinação, esse desejo, e se a gente não tem, a gente tem que cultivá-lo todo dia, ouvindo o conhecimento, e sendo muito sincero na nossa sadhana, porque é uma ciência, não é uma religião, não é uma fé cega, é uma ciência, e o caminho está aí explicado pelos sábios, e quando você aplica uma ciência, você obtém resultados concretos, certo? Ciência é replicável. Então, esse caminho do yoga, da Bhakti Yoga, ele é um navio seguro para se atravessar, e ele tem atalhos para esta era que é tão difícil que nós vivemos. Ele tem atalhos seguros que podem levar a pessoa que está dentro, a alma condicionada, para a liberação e para a meta suprema, né? Que é despertar esse amor que está adormecido em nós, essa consciência espiritual que está além da dualidade do corpo, né? Do mundo, né? Da condição de identificação corpo-corpo, né? Então, nós almejamos atingir essa consciência desperta, né?
essa consciência de Krishna, essa consciência divina, que vai nos realmente trazer felicidade e paz e nos libertar dessa dualidade de sofrimentos, essa ignorância, essa ilusão. Isso deve ser nosso desejo mais profundo, né? Que todo dia a gente possa regar a plantinha e vê-la crescer, ela tem que crescer. Porque se ela não está crescendo, quer dizer que o jardineiro está fazendo algo errado com a planta, né? Ou é algum problema errado no corpo físico ou na mente, né? Tem 3 níveis, corpo, mente e alma. Então, se você aplica direito, se o jardineiro aplica direito a água, aos adubos, tudo, o sol, né? E com muito cuidado e atenção, a planta cresce. É científico, né? A natureza é científica. Então, está no nosso DNA de sermos almas eternas, Satchitananda. Então, se você insiste, se você continua determinada, você vai chegar ao resultado. E o resultado é cada dia, né? Um pouquinho cada dia, a gente cai, levanta de novo, cai, levanta de novo, como uma criancinha que está tentando aprender a andar, mas um dia ela anda, né? Ela se torna adulta. Isso, com certeza, todos, né? Todo mundo. Então, vamos terminar por aqui esses versos maravilhosos que mostram que tomar refúgio da pessoa suprema, que é cheia de amor, cheia de cuidado, né? Amor é cuidado e atenção. Não tem erro, a gente será protegido como o ventre, o feto no ventre de Uttara foi protegido, né? Porque só um último detalhe. Essa arma, que esse Ashvatthama, ele jogou o Brahmastra, certo? Para matar o feto. Mas ela é tão poderosa que os outros, os Pandavas, eles não... Ninguém ia poder destruir como é que é? Não ia poder, ninguém tinha capacidade de poder aniquilar e parar o efeito dessa Brahmastra. Por isso também que Krishna, ele pegou a arma dele para proteger, porque ele sabia que não ia ser possível. Um segundinho, por favor. Tá, pessoal, então eu vou parar por aqui, que eu tenho algo importante para fazer. Muito obrigada pela atenção de todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.